memória que eu tenho é de tudo aquilo que os irmãos dele contaram, que minha mãe contava muito, né, que minha tia contava, que também era religiosa, a tia Lourdinha, a Maria Belém, e também graças a Deus, né? Acho que todos nós deveríamos fazer o registro da nossa história, né? Graças a Deus eu tenho acesso, nós temos acesso à autobiografia do Padre Juca. Em 1945, 13 anos, quanto dá? 45, 5, 7, 12 anos antes de ele morrer, ele escreveu, gastou tempo escrevendo as suas memórias. Então, é muito importante, né? Para que depois, para a posteridade, fique quantas coisas cada um de nós viveu, e que se a gente não contar, né, a gente perde, né? Perde a graça. Ele conta que já vou começar do meio, né? Ele conta que com 17 anos, passando férias lá em Pirassununga, no dia 6 de janeiro daquele ano lá, que eu não lembro bem, roubaram, quando ele tinha 17 anos, roubaram um cavalo do pai dele. E ele foi até a cidade vizinha, onde soube que estava o cavalo, e pegou o cavalo de volta e voltou com o Pirassununga montado no cavalo, né? Foi uma aventura que ele viveu, que se não contasse, não estivesse reportado lá na autobiografia dele, a gente não teria acesso. Agora eu vou contar aqui algumas coisas de dados da vida do Padre Juca, mas também algumas curiosidades que eu ouvi durante a vida, né? Então, importante a gente saber, né? Algumas coisas eu vou dizer assim, olha, isso aí é história que contaram do Padre Juca para mim, né? Primeira coisa, ele nasceu dia 19 de agosto de 1895, na cidade de Pirassununga, no interior de São Paulo, né? Hoje mesmo, pesquisando na internet para vir aqui conversar com vocês, ainda tem alguns lugares que falam que era um padre alemão, que ninguém conhecia, de onde veio, ele baixou numa nave espacial, não sei, não, ele era pirassununguense, da Gema, né? Paulista, brasileiro, né? Filho, como eu disse para vocês, do Francisco von Hatzingen e da bisa Sofia Levi von Hatzingen. Essa família de Levi ficou lá em Limeira, né? Os von Hatzingen em Pirassununga e os Levi em Limeira, e se encontraram e casaram e tiveram 19 filhos, né? Desses 19 filhos, 16 se criaram, né? 3 não vingaram. Então a gente tem a graça de ter, além da minha avó, mais 15 tios-avós. E a grande maioria, graças a Deus, eu conheci, né? Padre Juca não, e talvez mais uma tia, a primeira, eu não conheci. Então ele nasceu lá em Pirassununga. Mas talvez as pessoas falem que ele é alemão por causa desse sobrenome, né? E assim, os von Hatzingen, eles são da Suíça. Entendeu? Eu não sei, agora eu não vou lembrar, mas minha trisavó era alemã. Né? A mãe do bisa von Hatzingen era alemã, se casou com um suíço e depois os herdeiros vieram para o Brasil. Né? Então é suíço. Padre Juca, quando criança, era muito doentinho, né? Até os médicos tinham meio que desistido dele e tinham falado, não tem o que fazer. E o padrinho dele gostava, tinha conhecimento de remédios, alopatia, homeopatia, né? E fez lá um tratamento para ele, e o menininho foi e vingou, né? Ele sempre diz lá na autobiografia dele que ele era muito grato, era muito querido o padrinho dele, né? O batismo dele tem uma curiosidade. Ele se batizou no dia 7 de setembro do mesmo ano que ele nasceu, em 1895,
lá na matriz de Pirassununga. A curiosidade que o padre que o batizou foi o padre Roberto Landel de Moura. Eu não sei se vocês já ouviram esse nome, mas é muito interessante. Ele era um padre gaúcho que se ordenou no Rio Grande do Sul e que veio para São Paulo fazer a missão dele, né? E em 1890, vocês lembram bem, né, foi feita a primeira transmissão de rádio no Brasil, né, na cidade de São Paulo. E quem que foi o responsável por essa transmissão de rádio? Padre Landel de Moura. Então, olha que interessante como a história vai se cruzando, né? Eu, quando estudei rádio e televisão lá no começo do nosso novo milênio, eu estudei sobre rádio e tudo, e estava lá o nome de Landel de Moura, né? Depois fui cruzar os dados, Padre Juca foi batizado pelo, entre aspas, inventor, né? Instalador do rádio no Brasil. E para quem diz que a igreja não gosta de ciência, olha aí, quanta ciência, né? Se a gente for ver, né? Então, depois ele foi crescendo, claro, e foi se manifestando muito devoto, né? Ele, na matriz de Pirassununga, ele tinha muita devoção por Nossa Senhora, e ele conta mesmo que se emocionava muito durante a Semana Santa, durante a Paixão de Cristo. E um dos catequistas dele, naquele tempo o padre, dava as catequeses, né? Também os leigos, mas o padre, e o padre Landel de Moura foi um dos catequistas do padre Juca, né? O que ele fazia quando criança? Aos 7 anos vai para a escola. Estudou, como todos nós, mas não só escola, igreja, claro, vivendo a fé, recebeu logo a primeira comunhão. Agora as crianças vão mais adiante, ele não diz a data da primeira comunhão, mas deve ter sido aí pelos 7 anos, né? E uma coisa muito importante, até para os nossos dias, né? Ele era um menino trabalhador, né? Ele não tinha problema com a enxada, ele fala que apartava os bezerros, que ele cuidava dos cavalos, que plantava a horta para a mãe, que pegava na enxada, e isso ele fez durante toda a vida quando ia para a casa dos pais, né? Ele estudou em Pirassununga, né, até o tempo de fazer o colégio. Então, em abril de 1908, ele muda para Campinas e lá vai estudar aquilo que se chamava na época, a gente também não sabe, né, o que se chamava colégio. E ele, eram 6 anos de colégio naquele tempo, ele se muda no último ano, no 6º ano, ele se muda para São Paulo e vai cursar o fim do ginásio no ginásio do Estado, né? Então ele se forma em 1913, né? Depois de formado professor, ele volta para Pirassununga e começa a lecionar. Primeiro ele vai sendo substituto lá em Pirassununga, depois consegue, tem uns cargos bem interessantes, né? Não vou dizer aqui porque também nem é do nosso tempo mais, né? Mas tinha uns nomes interessantes. Ele vai para Bariri, esse nome, essa cidade é importante na história do Padre Juca. Ele vai para Bariri e lá em Bariri ele vai galgando os graus lá do professorado, né? Até ser um professor efetivo lá em Bariri, né? Nesses 13 anos de Bariri, uma coisa interessante, nós vivemos há pouco tempo uma pandemia, né? Pandemia do Covid, né? Então a gente, há um século atrás, nós tínhamos a pandemia da gripe espanhola. E olha que interessante, a pessoa quando tem o coração de servir, Padre Juca, nos 2 anos de pandemia, que foi 1918, 1919, ele ajudou a cuidar dos doentes da gripe espanhola. E isso não é qualquer coisa, né? Porque era uma doença perigosa, como foi Covid para a gente, e que não tinha tratamento, né? Então ele pôs sua vida em risco cuidando dos doentes da gripe espanhola, né? Ele também começou a participar de várias associações para leigos, né? Dia 31 de maio de 1916 ele começa a ser vicentino. Vicentino ele vai ser, se não me engano, por 11 anos, né? Cuidando dos pobres de São Vicente.
E no mesmo ano, 16, em 6 de outubro, ele entra para o apostolado da oração. Entre outras associações, naquele tempo, quem é bem novo, né, vai lembrar do Cruzadinha, do Fita Azul, lá que esse Marianos, né, e etc. e tal. Ele fez parte de várias coisas. Ele não dá muito detalhes, mas em 2 ou 3 momentos ele fala que participou da política. Teve a Revolução de 24 aqui em São Paulo, ele também estava lá, e ele não dá muito detalhe do que ele fazia, mas era uma pessoa consciente dos seus deveres de cidadão e participou da política. Nunca foi candidato, mas com certeza esteve junto com quem fazia política naquele tempo. Ainda em Bariri, por isso que é importante, ele se casa com uma professora, a dona Carmen de Almeida Barros, né? E eles ficam casados por 6 anos e meio e não tiveram filhos. Então, dia 6 de janeiro de 21, ele casa com a tia Carmen, que falece no dia 4 de setembro de 1927. Então, eles viveram esses 6 anos e meio, ambos professores, ambos em Bariri, e lá viveram em Bariri todo este tempo, até setembro de 1927. A pergunta que eu sempre fazia é, nós temos em Cachoeira Paulista, o que Padre Juca tem a ver com o Vale do Paraíba? Né? Como que ele veio parar aqui? Nós chegamos no ponto que vamos entender. Aliás, eu entendi isso, olha que eu li já essa história do Padre Juca um tanto de vezes, e sempre foi uma pergunta onde o Espírito Santo veio e me revelou, né? O que acontece? Por algum motivo, muito devoto de Nossa Senhora Aparecida, que era Padre Juca, ele vem à Aparecida do Norte no dia 31 de dezembro deste ano de 1927, e aos pés da imagem de Nossa Senhora Aparecida, muito provavelmente na Basílica Velha ainda, talvez a nova nem tinha sido começada a construir, né? E aí ele pede uma graça. E ele sente no coração que Deus lhe pede uma vida mais santa. Essa é a conclusão que ele tira daquele momento. Por quê? Ele estava triste, viúvo, não teve filhos, não tinha muito sentido para a vida dele, que vai continuar sendo professor, né? E ali naquele momento ele teve essa inspiração. Eu quero ter uma vida mais santa. E foi isso, né? Só que no dia seguinte, ele está lá em Campos do Jordão, né? Ele tinha um primo que morava lá, que tinha lá um internato, lá uma pousada, alguma coisa assim, e foi visitar o primo, e estava lá alguns amigos, amigas dele, e chegando na casa dessa família, ele encontra o Monsenhor, dia 1º de janeiro de 28, o Monsenhor João José de Azevedo. É importante esses nomes, porque depois a gente procura na história quem que é esse Monsenhor. Essa parte ainda tem que fazer para a lição de casa, né? Mas o que o Monsenhor fala? Vê a tristeza, com certeza. Monsenhor Padre Juca, muito devoto, ele vai conversar com o Monsenhor, com o padre, né? E deve ter desabafado com ele. E adivinha o que o Monsenhor João José de Azevedo fez? Falou, seu Francisco, vamos continuar os estudos e vamos ser padre. E no primeiro momento ele disse que ele relutou, mas no fim ele aceitou, né? Então, já em 28, Padre Juca não era de deixar para depois, né? Já em 1928, no dia 25 de abril, ele entra para começar a sua formação para o sacerdócio no seminário de Taubaté, né? Por que ele estava? Agora está virada da chave aí. Ele veio aqui, o Monsenhor era daqui, logo para que seminário ele foi indicar? Para o daqui, né? Seminário de Taubaté, né? Aí ele cursa 4 anos do seminário e no dia 19 de março
de 1932, ele é ordenado padre. Né? Em 1932. Nós achamos até o santinho, né? Chama o santinho, depois a gente pode linkar lá o santinho, né? Da lembrança dos 25 anos de ordenação do padre Juca. Né? Foi em 1932, 56, um ano antes dele ser morto. Né? Então, temos aí essa grande graça de depois de ser casado, depois de perder a esposa, depois de, a gente pode dizer, né, perder a esperança, o sentido da vida, ele encontrar no sacerdócio um sentido novo para a vida e nessa vontade de uma vida mais santa. Quando ele se ordena padre, claro que tem um estágio, né? E no fim do ano, desse ano de 1932, ele já é indicado para a primeira paróquia que ele vai tomar conta, que é a paróquia de Campos do Jordão. Então, dia 1º de janeiro de 1933, ele assume a paróquia lá de Campos do Jordão. Né? Primeira paróquia, primeiro trabalho dele.